No Papo de Guia de hoje, eu vou ter a honra de receber ele, que é formado em Educação Física, especialista em Hatha Yoga, montanhista, alpinista, detentor de vários recordes na alta montanha. Amante da natureza e da nossa mantiqueira, paizão do Zeca, meu amigo, Carlos Santalena, da Grande Six Expedições. Carlão, muito obrigado por aceitar na sua casa aqui, a gente bater esse papo de guia. Você que é referência para mim, é um exemplo aí na montanha, na alta montanha. Tieto pra caramba você mesmo, não tem vergonha não. Desde do Thule Experience lá, que não deixou sem paz. Carlão, 2003, você teoricamente começa a escrever a história no montanhismo, entrando nesse mundo. O que te inspirou a escalar essa parte de montanhismo aí? Bom, eu que agradeço a visita de vocês, poder conversar de montanha para mim é sempre bom, é gostoso também. Estamos aqui na montanha, né, conversando sobre montanha, então melhor ainda. E 2003, aí, que é uma data que você cita, foi uma data que eu tive, vamos dizer, contato com a escalada em rocha, né, que foi o primeiro contato maior, né, com esse mundo do montanhismo. Nessa época você estava formando em Educação Física ou já tinha formado? Nessa época estava nesse processo, né? Legal. Acho que eu devia estar no primeiro ano de faculdade, etc. Mas teve uma coisa muito importante na minha vida que eu acho que me levou para esse mundo, né? Foi a oportunidade de, fora do país, né? Ter ido para Nova Zelândia, que era um país onde existiam muitas atividades outdoor, né? Uma oferta muito grande de atividade outdoor que aqui no Brasil ainda não era tão difundida. Aham. Então, essa viagem, né, esse tempo que eu passei ali, abriu muito a minha mente, né, para os outros esportes, porque até então, para mim era futebol, né, Aham. ou esportes coletivos. Então, o fato de eu ter ido para lá e visto que existia uma gama, né, de novos esportes que eu ainda não conheci, poder praticá-los, né, como bungee jump, ou paraquedismo, ou parapente, né, ou trekking, ou caminhada, ou hiking, fez com que abrisse muito a minha cabeça. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu procurei continuar a prática, né, ou buscar práticas que estavam aqui mais acessíveis. E logo de cara veio o mergulho. A gente está num país também, tem uma costa muito bonita, né, interessante. Então aí eu fui para o mergulho. E aí também comecei a me desenvolver, fiz alguns cursos, gostava de mergulhar, comecei a praticar, mas não me completava, né? Não dava aquela sensação física que eu gostaria, eram mergulhos mais recreativos. Então, aí fui até a Grade, que é a empresa que eu tenho hoje, vamos dizer, né? Sou proprietário hoje, para conhecer a escalada. E eles ministravam cursos de escalada em rocha na região de Bragança Paulista, né? Eu sou de Campinas. E aí acabei conhecendo através desse curso em 2003. Sim. E aí era basicamente a escalada em rocha, né? A gente foi muito lá para Pedra Bela, o Visual das Legal. Águas, Piracaia, né? Pela região de Bragança Paulista, ali mais próximo de Campinas. Legal. E nessa época que você conheceu o Hatha Yoga? Ou não? Foi Também. depois um pouco, né? Essa época eu era ainda, vamos dizer, nem tinha entrado para a faculdade quando fiz esse primeiro curso, Entendi. né, em 2003. E aí depois, sim, continuei a atividade física, fui para a faculdade de educação física, lá eu comecei a desenvolver mais a escalada, porque tinham pessoas que queriam também conhecer esportes diferentes, já praticavam outros, né? Então fiz um ciclo de amizade que praticava junto comigo, então um levava corda, os outros levavam costura, Mas você enfim. já chegou na Grade já para ser guia, para ser condutor ali de montanha, Não, não? não, nessa época eu fui fazer um curso como um cliente, Entendi. né? E aí depois sim, na época da faculdade, isso se passou o tempo, eu pratiquei escalada em rocha, entrei para a faculdade, comecei a trazer mais amigos ainda para o ciclo, né, vamos dizer, Aham. da escalada. E aí sim, entrei para um curso de Hatha Yoga e ali, em algumas meditações ou em alguns pensamentos, sempre me vinham a Montanha Branca, né? Aham. E montanhas geladas, montanhas de altitude.
especificadamente o Everest, né? Muitas vezes que eram coisas que eu já também pairava na minha mente de criança, eu gostava de ver as histórias, né? De ler, de assistir filmes sobre o assunto. Então aí é que foi amadurecendo, né? E vamos dizer, nesse curso, vamos dizer, de Hatha Yoga, foi uma oportunidade de ter um insight que eu não tinha tido antes, que eram as montanhas mais distantes, né? Hatha Yoga tem alguma coisa ligada a Sol e Lua, não tem? Hatha Yoga, vamos dizer, é uma prática, né? Filosófica. A Sim. gente pode resumir dessa forma. E o yoga tem as suas vertentes, né? Sendo essa uma delas, né? Mas é uma vertente filosófica que busca, basicamente, vamos chamar assim, a iluminação através de trabalhos com o corpo, com a mente, com as Aham. emoções, né? De sensibilização. Então, naqueles momentos, sim, me vieram essas montanhas. Aí eu voltei a grade, né? Que eu já conhecia e aí sim pedi um trabalho, porque era a única forma de eu fazer. Então não tinha dinheiro para poder ir lá pagar uma expedição. Aham. Então eu falei pro Rodrigo na época, falei, ó, se você me aceitar, eu venho como estagiário, eu ganho menos, mas eu crio a oportunidade de ir a essas montanhas, que seja algum dia. E aí fui a Bolívia, né? Foi uma primeira experiência, vamos dizer, em alta montanha. A grade na época passava por esse momento aí de não vender muitas expedições, ter um foco voltado muito mais para o serviço à altura, né, do que o turismo. Então, Entendi. aí nessa que eu comecei a desenvolver mais as expedições, a participar, né, como auxiliar, aí conhecer os destinos que a gente estava vendendo. E com algum cliente ou outro, com o nome que a Grade já tinha e com alguns amigos, eu ia formando os primeiros grupos para poder criar corpo, né? Carlão, quando a gente fala em expedição, é lógico que é mais a nível nacional, a gente tem um quadro aqui que chama 10 Cumes BR, onde o Priante Guia dá as dicas aí. Priante Guia, vai daí, manda as dicas aí pra gente. Fala aí, galera do Papo de Guia, que é o Priante Guia mais uma vez. Como é bom ter um irmão gêmeo apresentando o Papo de Guia. Bom, os encontros da trilha, né? Uma pequena serpente, uma cobra-cipó inofensiva, sem valores tóxicos para o ser humano. Mas é assim, a importância de preservar as espécies, né? Então, encontrou, não chegue perto, né? Não precisa mexer nela, ela vai embora, ela vai se afugentar, ela não vai ficar perto de você, ela não vai querer pegar você, tá? Pode ver que o mimetismo dela é semelhante a jararaca, então muitas vezes as cobras cipós, na maioria das vezes, elas são confundidas como jararaca, e aí, por causa de crentice, acaba matando desnecessariamente, né? Então, esse recado é bem rápido, vamos preservar, vamos andar protegido, usar equipamento de segurança, bota, não andar descalço nas trilhas, isso é muito importante, sempre acompanhado por um guia. E aí, aquele recado, conhecer para preservar, ninguém preserva aquilo que não conhece, estudar, conhecer as espécies, respeitar a natureza, é esse o nosso trabalho. Vai daí, Luiz Fernando. Obrigado, Priante Guia, por essas dicas, mais uma vez, legais aí, nas expedições aí. Carlão, você vê, né? Meu irmão, cara. O cara não sabia que eu tinha um irmão gêmeo. É o Luiz Fernando pro Priante Guia. O sósia. Sósia. Carlão, quase um plágio, né? Carlão, começou as expedições. E cada vez mais a montanha gelada aproximava de você? Sim, aí quando eu fui, né, tive a experiência, mais ou menos fui encontrando aquilo que eu buscava, né? Que hoje observando, né, esse caminho que aconteceu mais atrás, eu acho que era uma grande busca de autoconhecimento também, sobretudo do lado espiritual, né? Então, aconteceram alguns episódios ao longo da minha vida, né? Mas um deles, vamos dizer, que foi marcante, né? Ter nascido, né? Meu pai ter falecido, por exemplo, um mês antes do meu nascimento, né? Poxa vida. Então, a minha vida como um todo sempre foi criada com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Que tem outras duas irmãs. E estar na montanha, né? Buscar aquela montanha para mim, passou a ter um contato mais profundo.
O que eu brinco é assim, você não precisa subir a montanha para ter essa sensibilidade espiritual, talvez, ou esse momento, né, Aham. de maior conexão espiritual. Mas para mim foi a montanha um símbolo disso, né, de transcendência, de tomada de consciência, né, sobre esse lado espiritual de todo ser humano, né, Aham. que vai além do simples esforço físico de subir uma montanha ou da simples estafa mental, Um que autoconhecimento, é Carlão. do que você está, às vezes, longe da sua zona de conforto. Um grande autoconhecimento. É, a montanha é uma escola da vida, né? Para gente que vive na montanha, eu pelo menos acredito nisso, né? Cada oportunidade que eu tenho, ainda mais guiando, levando outras pessoas, é uma oportunidade de você se conhecer muito melhor, né? E de ter atitudes talvez mais coerentes e ir melhorando ao longo do processo, né? Uma oportunidade. Você sabe que agora a gente está no pré-lançamento do meu livro, né? Do Alone, Ser ou Estar Sozinho. Que foi exatamente isso daí. Tipo, eu larguei tudo e fui morar na montanha dentro de uma barraca. Né? Montanha baixa, mas era esse momento que eu precisava comigo mesmo. Né? Para entender algumas coisas. E foi muito legal, porque hoje transmitir isso para as pessoas, o lançamento acontece agora em outubro do livro. Né? É por autoconhecimento, cara. Sabe, aquele momento que você fala assim, ó, eu me encontro aqui. Tem tudo isso daqui, mas eu me encontro ali. Porque ao longo de tudo a gente começa a ser o empresário, o guia, o lidar com pessoas, mas e o nosso momento? Para mim a montanha também traz muito isso daí, né? Eu e eu, né? Isso é bem legal. Sem dúvida. Carlão, e aí você vai pro Everest com 24 anos e se torna o brasileiro mais jovem a subir o Everest. Como foi isso para você lidar com essa tietagem toda aí? Como ficou sua cabeça? Bom, primeiro assim, não era um objetivo central, né? O objetivo central era esse, era ir ao Everest, talvez entender o que tinha para acontecer nessas montanhas brancas, né? E na época eu não sabia que eu seria, vamos dizer, o mais jovem, né? Eu fui sem saber e voltei do cume sem saber. Que legal. E até o Elias lá que tem o Portal Extremos foi quem realmente informou, né? Falou assim, não, você acabou sendo aí o brasileiro mais jovem, né? Se a gente olhar aqui na América do Sul, acho que também não tem. E foi assim, dessa forma, Que né? legal. Mais casual do que intencional, né? Mas, e no retorno, assim, o montanhismo, acho que de uma forma geral, né? Não tem tanta essa questão de tietagem, vamos chamar desse jeito. Então não teve, vamos dizer, muito alvoroço, né? Vamos chamar dessa forma, mas teve para mim, né, e para as pessoas que eram da comunidade montanhesa também, um momento interessante que acabou gerando frutos no futuro que eu também não imaginava que poderiam acontecer. Eu falo por mim. Quando eu vi a matéria, foi o momento que eu saí de onde eu estava. Falar, bom, preciso levar tudo isso daí para um público a mais. Sabe, sair da roça, de vez de ficar fazendo só receptivo, e para onde essas pessoas vão nas férias? Começar a trabalhar isso, né? Num lugar muito gelado, você toma mais chá ou mais café, Carlão? Os dois. Por cultura, alguns lugares preferencialmente chá e outros preferencialmente café, né? Você sabe que aqui a gente tem um cara que é o barista, que é o momento barista, com o PH barista. Pablo, vai daí, dá aquela dica cafeinada pra gente aí. E aí pessoal, tudo certinho? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar fazendo café junto mais uma vez. Dessa vez vamos estar utilizando um método manual de fazer um expresso. Esse método se chama Aran. Ele é um método desenvolvido por um brasileiro. E agora a gente vai estar fazendo o expresso junto. Ele conta com esse compartimento de baixo, que seria o filtro do nosso método. Vamos estar utilizando o grão aqui já na moagem certa para expresso. Depois que despejar, a gente vai usar um tamper para compactar esse café. Então a gente faz uma certa pressão aqui, mas não muito forte, para não impedir a passagem de água, e encaixa na parte de baixo desse corpo.
Feito isso, a gente vai adicionar a nossa água quente. Então a gente vai adicionar a água aqui até chegar quase aqui na superfície. Depois de adicionar a nossa água, a gente vai rosquear a nossa manivela para cima, fazendo com que a água desça e entre em contato com o café. Prontinho, chegou no limite, agora a gente vem com a parte mais importante, que é a parte da extração. Posiciona a nossa xícara, o nosso copo aqui na parte de baixo, certinho. E agora é só rosqueando em movimentos controlados e frequentes. Finalizei, a gente só volta um pouquinho a manivela para ela diminuir a pressão e terminar a nossa extração. E tá prontinho o nosso expresso manual feito na Aran. Agora é só degustar e fica bem gostoso, bem parecido com o expresso de máquina e feito de forma manual na sua casa. Então esse foi o vídeo, muito obrigado pela participação e até o próximo. Obrigado, PH Barista, por essas dicas cafeinadas mais uma vez. Carlão, subindo o Everest, né? Todo aquele caminho lá que a gente fala, hora, aqui a gente fala em horas de caminhada, lá a gente fala em dias. O ar, né? Falta de oxigênio, o frio. Qual é o que pega mais? Além do psicológico, né? Que tem que ser bem trabalhado ali. Eu acho que o que pega mais é a altitude, né? Evidentemente a maior montanha do mundo, então a atmosfera de ar rarefeito é o que mais influencia, vamos dizer, como fator de dificuldade. E o segundo é o tempo de exposição. Então, diferente de outras montanhas que você passa menos tempo, né, exposto a grandes altitudes, a sua saúde, a sua fisiologia, a sua zona de conforto mesmo mental, né, ela é menos abalada. No caso do Everest a gente passa 55 dias, né? Então esse tempo exposto numa altitude tão relevante, né, torna o corpo muito mais débil, a cabeça também, né? Então a chance de você contrair uma doença ou ficar doente, né, se adoecer ao longo desses 55 dias, acaba aumentando. Você tem que cuidar muito da imunidade de cada um para que não sofra, né, Por isso é importante a com esse tipo de aclimatação problema. ali. Por isso é importante a aclimatação e esse cuidado com a alimentação e com a hidratação enquanto estiver lá, né? Uhum. A aclimatação em 55 dias ela vai acontecer, né? Então, nesse caso, você tem tempo para trabalhar o fator altitude, que é um dos fatores, aí, como a gente comentou, mais difíceis, né? Por quê? 55 dias o tempo vai mudar várias vezes, você vai pegar tempestades, vai pegar tempo bom, né? Você vai ter a chance de subir a 6, a 7 mil para se aclimatar previamente. Então ela não é uma montanha que a gente acaba fazendo com pressa, né? Você faz com tempo, trabalha com uma boa margem, né? Como um sistema de correção a essa maior dificuldade que seria a altitude. E a montanha também vai, nesse momento, vai estar dizendo para você, pode vir ou espera um pouco também. Tem isso? Tem isso. A montanha lá hoje, até pela quantidade de expedições e investimentos envolvidos, né, tem uma assertividade, né, de previsão climática muito presente. Sim. Então hoje a gente tem uma previsão americana, tem uma previsão suíça, né, tem uma previsão nepalesa com análises, né, diferentes e tem também os modelos de internet que funcionam hoje muito bem, né? Eles conseguem captar muitos satélites e ter médias, vamos dizer, de previsões climáticas excelentes. Então isso facilita muito, né? Torna um pouco mais previsível a experiência, né? E quanto mais previsível, né, a sua mente também acaba entendendo de uma forma um pouco mais confortável do que toda hora você ter que mudar o seu planejamento porque alguma coisa aconteceu, né? E lá também a Grade, você e os meninos contam com a ajuda dos Sherpas também ali? Sim, os Sherpas são Indispensáveis, no né? estilo expedição indispensáveis, né? Aham. Sherpas é uma etnia, uma cultura, né? Então é um modo de dizer, porque nem todos são Sherpas, né? A gente tem cozinheiros que não são da etnia Sherpa, a gente tem auxiliares que também não são, carregadores que também não são, né? Então alguns Sherpas estão envolvidos nas expedições. Sherpas que eu digo etnicamente falando, né? Mas todos são nepaleses aí no caso. Sim.
cada um dentro de uma etnia diferente, né? A etnia Sherpa, vamos dizer, ficou mais famosa, eles são originários do Tibete, né? Que hoje é China, mas porque são populações que vivem em grandes altitudes, né? Então, a grande maioria que migrou desse platô tibetano até o Nepal viveu sempre acima de 4.000 metros, né? Sim. Ou entre 3.000 e pouco e 4.000 metros, que são altitudes bem relevantes. Então, eles têm uma adaptabilidade fisiológica em grande altitude diferente, né? Legal. O corpo, né, a fisiologia deles trabalha de uma forma diferente que a nossa. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Voltamos daqui a pouco com um papo de guia. Já imaginou seu lar inteligente? Com a W Cabral Engenharia, essa realidade está ao seu alcance. Quer controlar a iluminação, ar-condicionado e cortinas com um simples comando de voz ou pelo seu smartphone? Deseja ter Wi-Fi potente em toda a casa, além de um sistema de som ambiente incrível? E que tal garantir a segurança do seu lar com câmeras, fechaduras digitais, alarme e interfone? Nós realizamos projetos de automação residencial desde o início da obra, integrando perfeitamente com a arquitetura e design de interiores. Assim, você evita dores de cabeça com quebra-quebra depois que tudo estiver pronto. Conte com nossa equipe especializada para instalação profissional e suporte pós-venda. Especialistas em automação, Wi-Fi, áudio e vídeo desde 2017. Estamos prontos para transformar seu lar em um ambiente inteligente e moderno. Hashtag W Cabral Engenharia. Hashtag automação residencial. Hashtag Casa Inteligente. Descubra uma oportunidade de negócio empolgante. Torne-se dono da sua própria lavanderia com a nossa franquia de sucesso. Oferecemos um modelo comprovado, suporte abrangente e uma marca confiável para você prosperar no mercado. Com baixo investimento inicial e treinamento especializado, você estará no caminho certo para alcançar independência financeira. Junte-se a nós e faça parte da nossa rede de lavanderias de qualidade. Entre em contato hoje mesmo e transforme seu sonho em realidade. Lavitop Lavanderias, cada vez mais perto de você. Voltamos com o papo de guia e Carlão, agora vamos falar aí do segundo feito aí, né? São vários feitos, mas 7 cumes, né? Você é o primeiro sul-americano a executar os 7 cumes, né? São 7 cumes mais altos dos continentes, é isso? Isso, maior montanha de cada E continente. você já fez 2 vezes, porque dia 4 de dezembro do ano passado você já completou a segunda vez tudo isso. Como é que foi? E aí, como é que foi isso? Como é que foi isso? Foi planejado, porque o Everest não foi planejado de repente. Mas e os 7 cumes? Foi justamente o contrário, né? O Everest não foi planejado ser, vamos dizer, o maior, mas ele foi uma montanha que era a montanha dos sonhos, né? Era o grande objetivo principal ali era o Everest, né? Já era um fato. E os 7 cumes, por sua vez, realmente foi mais profissional, eu vou chamar desse jeito, né? Porque aí uma vez, já dentro, né, da Grade Six, trabalhando, já ter organizado algumas viagens e ter ido para o Everest junto com o Rodrigo em 2011, né, me deu uma bagagem um pouco maior, então eu já conheci alguns outros destinos pela América do Sul, já conheci alguma coisa nos Alpes, né, então já me sentia, vamos dizer, confiante para guiar em algumas montanhas. E aí aconteceu do Rodrigo ter que desistir de uma guiada para o Kilimanjaro, eu acabei entrando como substituto e tive a oportunidade de conhecer o Kilimanjaro, né? E que era um dos 7 cumes, né? E naquele grupo do Kilimanjaro, despretensioso, muitas das pessoas tinham interesse de fazer os 7 cumes. Que legal! E compartilharam comigo desse interesse, a gente acabou desenvolvendo uma certa amizade, né, depois da expedição, foi uma expedição muito bacana. E aí eu topei, né, organizar os 7 cumes para essas pessoas. Legal, pô, o que vocês querem fazer, mas não era, vamos dizer, um objetivo próprio, né? E com essas pessoas acabei fazendo as outras montanhas que faltavam, né? Acabei levando elas pro Elbrus, que era na Rússia, depois acabamos indo pro Carstens, que era na Papua, aí fomos ao Denali, né?
E por último acabou restando a Antártica, que era uma operação mais complexa, ia uma pessoa um ano, outra pessoa outro ano, e aí eu acabei fazendo essa por minha conta. Era um lobby, era um comércio local, né? Então eu acabei investindo em 2013 para ir junto com uma empresa neozelandesa que se chama Adventure Consultants, né? O Rodrigo na época tinha uma certa parceria com eles, e eu acabei entrando numa expedição deles comercial, né, em 2013, porque aí ficou naquela situação, eu já tinha feito 6 cum, faltava um, e eu queria aí, evidentemente, concluir o projeto, né? E conhecer a Antártica para mim sempre foi algo muito especial, né? Tinha um gosto especial, até por toda a história de exploração que existe, né, no continente antártico. Eu tinha muita curiosidade de conhecer, e talvez aquela fosse a melhor oportunidade. Então aí eu acabei investindo e terminando o projeto, né? Mas mais uma vez não era uma ideia concluir ele tão cedo. Eu acho que eu fui concluído cedo, talvez, os projetos, por ter iniciado cedo e ter tido uma grande oportunidade de identificar um caminho de vida cedo, né? Que hoje eu acho que as pessoas demoram muito. Sim. Né? Você pega um jovem, às vezes faz uma faculdade, né? Muda de emprego, enfim, demoram para encontrar, né, aquele propósito de vida que também pode ser atrelado ao trabalho, enfim. A gente chama isso de entrar, vamos dizer, em sincronia, né, com a sua existência aqui nesse planeta. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer através desse curso, né, que eu chamo aí de autoconhecimento, e isso gerou frutos pro resto da vida, né? Carlão, eu vi que você tem uns dogs aqui. Nas expedições de alta montanha, normalmente tem algum bichinho que acompanha, algum dog normalmente que acompanha ou não? Tem muito pouco, geralmente em partes baixas, né? Porque em extrema altitude a gente tem muito pouco animal. Entendi. A gente pode avistar algumas aves, né? Mas animais, assim, são poucos. E depende muito da região que você vai. Por exemplo, nos Andes você encontra muita lebre, você encontra raposa, né? Em altitudes não relevantes, altitude entre 3.000, 4.000, vamos chamar assim, guanacos, né? Lá no Himalaia você vê muito corvo, muitas aves, águias, animais parecidos com galinhas, assim, né? Que são selvagens, né? E cachorros no Tibete tem bastante cachorro, né? Mas também nesse nível de altitude aí. Sabe que aqui a gente tem um momento, chama Momento Animal, com a Salute Veterinários, a nossa veterinária, a Tamires Milério. Tamires, vem passar aquela mensagem especial para os nossos amiguinhos aí da Salute. Fala, Luiz Fernando. Obrigada pelo convite mais uma vez. Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui no Momento Salute sobre castração. Um assuntozinho aí tranquilo e um pouquinho polêmico. A gente ainda tem uns tutores que são relutantes a realizar a castração dos nossos animaizinhos, né, dos cães e gatos. Mas vamos lá. O que é a castração, pessoal? É a remoção aí de útero e ovário, no caso das fêmeas, e dos testículos, no caso dos machos, tá? É de suma importância a gente realizar a castração, pois não realizando, esse paciente futuramente ele pode desenvolver alguns problemas de saúde. Quais seriam? Alguns problemas endócrinos, comportamentais e até mesmo câncer, no caso das fêmeas de útero e ovário, e nos machos de próstata e testículo, tá? Sem contar também que pós-cio as fêmeas podem desenvolver piometra. Piometra é uma infecção uterina que ela pode levar esse pacientezinho a óbito, tá? Então, é muito importante a gente realizar a castração. Aqui na clínica, nós fazemos castração, sempre fazer exames pré-cirúrgicos. Nós temos um roteirinho onde a gente realiza todos os exames para saber se você não está apto a receber anestesia. Falando de anestesia, sempre preconizar anestesia inalatória. E de exames, que o pessoal também tem dúvida, basicamente eletrocardiograma, ecocardiograma, perfil básico, que é hemograma, função renal e função hepática, para a gente fazer um procedimento com maior segurança. De pós-operatório também é super tranquilo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente. Será um prazer. A nossa equipe estará disponível para sanar todas as dúvidas de vocês. O nosso WhatsApp e o nosso Instagram fica sempre aqui embaixo no rodapé do nosso Momento Salute. E aproveitar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Luiz Fernando e deixar um abraço
para o Carlos Santalena e para todos os nossos atletas que representam o Brasil nas montanhas mundo afora. Obrigada e até a próxima. Doutora Tamires, obrigado mais uma vez por essas dicas para os nossos amiguinhos. Carlão, e como é que funciona a alimentação nesses lugares? Porque de região para região muda. Como que funciona você aclimatar essa parte da alimentação? Ou muita coisa tem que levar? Geralmente até o campo base ou nas aproximações que a gente chama, é possível encontrar, né? Ou é possível carregar ou lombo de mulas, animais, ou mesmo seres humanos que estão ali fazendo aquele tipo de serviço. Você consegue levar alimentos in natura, vamos chamar assim, sempre aos acampamentos bases, né? Uhum. De cada montanha. Isso é possível você encontrar com certa facilidade hoje, ou transportar e levar, né? Do base para cima, 90% alimentação liofilizada, né? Que são alimentos desidratados, leves, né? Que você só acrescenta água para poder também, né? comer. Isso. Esses não são rações, são alimentos mesmo, né? Você tem sabor, tem carne, tem temperos diferentes, né? São coisas mais apetitosas e calóricas o suficiente para poder suprir a necessidade ali do dia. Então tem alimentações já com 20 gramas de proteína, com 30 gramas de proteína, né? Você pode contabilizar isso, né? Então é importante, até antes da aclimatação, né, dentro do projeto de ir para os mais altos, de ir para uma atividade, um acompanhamento médico, para de repente saber até com um nutricionista, com um médico ali, para saber quanto você perde, para você de repente equilibrar isso daí ou não? Com certeza. Hoje lá na Grid a gente tem uma parceria, né, com uma personal e com uma nutricionista que faz um estudo prévio dessa atividade que vai ser feita e como a gente consegue melhorar a alimentação. Como eu digo, nas nossas operações, a gente sempre inclui a alimentação e não a suplementação. Legal. Que a nutricionista vai entrar, acho que nesse plano, né? Ou seja, indicar a suplementação exata para cada destino, em parceria aí com o guia, para identificar aquilo que pode faltar, né? Mas a gente tem, como eu comentei, alimentação fresca, né, in natura, até os campos bases, e dos bases para cima, muitas vezes, dependendo da operação, né? Carlão, o peso ainda é um grande... Desculpa. O peso ainda é um grande desafio ainda para cima? Sempre é, sempre é. Você sempre tem que fazer, ainda mais se são expedições mais longas, né? Você tem que fazer os trajetos muitas vezes para poder levar a sua carga, né? Porque você imagina, você tem que levar os fogareiros, as barracas, né? As suas vestimentas, os seus sacos de dormir, enfim, todos os seus equipamentos em si, os cilindros de oxigênio. Você precisa de algumas viagens até os acampamentos altos, 1, 2, 3, no caso do Everest, né? Eu pensei que já ia de uma vez. Serve também como aclimatação, evidentemente, essas subidas, né? Mas também busca um intuito quase que sempre de você eu podia jurar que ia de uma vez. Dividir a carga, né? Eu podia jurar que ia de uma vez, campo base para outro ponto, não. Às vezes fica assim. Você vai do base pro 1, volta pro base, depois você vai do base pro 1, pro 2, volta pro base, depois você vai pro base do 1, pro 2, pro 3 e volta pro base para depois fazer uma subida final que vai do base pro 1, do 1 pro 2, isso 3. Na aclimatação. Tudo isso no ciclo de aclimatação. Esse que é o legal. tempo mais denso da expedição, é destinado para isso. Eu pensava que ia de um ponto para o outro sem voltar. Sempre voltando. Aí é uma regra, vamos dizer, da aclimatação saudável, uma das regras, né? É você expor o corpo a altitudes maiores, fazer esse trabalho físico, né? Que demanda a escalada ou o montanhismo, e retornar para altitudes menores para descansar. Entendi. Né? Então a gente vai do base a 1, às vezes dorme uma noite lá, mas na noite seguinte já desce, descansa. Depois faz isso ao 2, depois faz isso ao 3, para depois subir 1, 2, 3, 4, cume e retornar. E como bebe água, Carlão, nesse lugar? Aí derretendo gelo, né? Entendi. A gente derrete gelo, do base para cima. No base a gente ainda tem água em estado líquido, né? Corrente, assim, rio. E do base para cima a gente sempre derrete o gelo. Então leva-se uma panela um pouco maior, mais combustível e torna aquela água líquida, né, e fervida. E fotografia, Carlão? Tira muita foto nessas viagens? Chega a dar um tempo para... Eu gosto de tirar foto, né, principalmente para registrar alguns momentos que eu acho que são interessantes. Hoje eu acho que é muito mais fácil também, porque você tem celulares, né, que tiram fotos
muito legais que podem registrar, eles não pesam muito, né? Você leva no bolso. E se adaptam bem no frio? Tudo que é frio, né? Você perde a bateria. Então, Aham. se a gente pensar, evidentemente, uma GoPro, uma Insta360, uma câmera que seja, se ela ficar exposta ao frio, ela vai descarregar muito rapidamente. Então, O celular também, isso? O celular Sofre com também. A gente leva dispositivos menores, que é o celular ou a câmera menor, e coloca dentro do bolso interno de uma pluma de ganso, de um casaco, para ele se manter aquecido e você poder utilizar. Que legal. Né? Mas hoje é o que eu digo, um celular faz imagens super legais, né? É pequeno e você ali em algum momento saca para poder tirar foto. Agora, evidentemente que vai depender da escalada que você está fazendo, do clima que você está enfrentando, né? Evidentemente, você está lá numa parede quase que vertical, num trecho mais complexo, né? Num clima adverso, você não tira foto nenhuma. É importante ter um parceiro que faz esse trabalho, que é o profissional desse trabalho. Dentro da nossa atividade aqui, a gente tem um garoto, chama Luiz Lima Júnior, do Momento Fotografia, que dá umas dicas super valiosas pra gente. Luizão, vai daí, manda a dica. E aí, Luiz Fernando, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje na dica de fotografia, vou passar 5 dicas básicas para vocês. A regra do terço, luz natural, estabilidade, profundidade de campo e perspectiva. Vamos lá na primeira dica? A primeira dica é a regra dos terços. Ao compor uma foto, divida o quadro em 9 partes iguais, como o jogo da velha. Coloque elementos importantes nas interseções dessas linhas para criar uma composição mais equilibrada. A segunda dica é a luz natural. Aproveite a luz natural sempre que possível. Fotografar em ambientes bem iluminados geralmente produz resultados mais nítidos e vibrantes. A terceira dica é a estabilidade. Use um tripé na sua máquina ou apoie sobre uma mesa ou numa pedra que você estiver fazendo uma foto na paisagem. Apoie, né? Respiração. Lembra do vídeo anterior? Da posição da mão e bate a sua foto. A quarta dica é a profundidade de campo. Ajuste a abertura da sua câmera para controlar a profundidade de campo. A quinta dica é a perspectiva. Experimente ângulos diferentes nas suas fotografias. De cima para baixo, vertical, horizontal, para baixo, deitado, o jeito que você quiser. Sairá umas fotos maravilhosas. Lembre-se que a prática constante é a chave para melhorar suas habilidades fotográficas. Saia e tire bastante foto. Agora é com você aí, Luiz Fernando. Até a próxima, teremos mais dicas de fotografia. Abraço, pessoal! Obrigado, Luiz Lima Júnior, por essas dicas de fotografia. Carlão, como é importante esse legado que você deixa pra gente, sabe? Você vem deixando pra gente. Você, todos os meninos da Grade, tantos outros. Eu tive na Adventure Fair de 2014 e encontrei o Ziller lá. Uhum. E aí, conversando com ele, foi aquela época que deu aquele boom do outdoor no Brasil, né? Todo mundo indo, subia perto do baú, todo mundo subindo para todo quanto é lugar. Aumentou, fazendo Serra Fina, Pico dos Marins, tal, na nossa região aqui, e aumentou a galera se perdendo, né? É onde a gente, quando veio o esporte, né? Da época do Gen 3, né? Que não tinha ainda toda aquela comunicação, o que está acontecendo, que hoje você tem. E aí o Ziller, eu fui gravar para a gente falar de segurança, né? De subir para uma atividade, de ir para uma atividade sozinho, do jeito que estavam fazendo. E o Ziller, ele me fala um negócio assim, que existem 4 seres na montanha. Um deles é o aprendiz, que era ele. Conhecendo você, Ranieri, Barreta, que é um cara que eu admiro pra caramba por causa das expedições que ele faz lá pra Antártida. O respeito que eu tenho do legado que vocês deixaram e estão deixando pra gente ainda. O Ziller manda uma dessa e é bem o que vocês seguem, né? Essa linha do respeito com a natureza, o respeito com seus limites, né? Agora você teve de novo lá com o cliente e você teve que abortar quase
600 metros, 700 metros para chegar ao cume do Everest. Como que é isso pro atleta, pro cara experiente, chegar num limite e falar assim, bom, hoje aqui eu vou voltar. Como foi isso? É sempre que a gente não atinge, vamos dizer, um objetivo que a gente programou, evidentemente que gera-se uma certa frustração, né? Aham. Mas o importante, na minha opinião, é ter claro, né, qual é o combinado com os envolvidos naquela expedição, né? Aham. Então, se esse combinado estiver claro, né, e as funções de cada um dentro daquele processo estiverem claras, a decisão ela acontece de uma forma mais fácil, né? Ela é automática, ela se torna algo já previsível também, né? Então, foi isso que aconteceu, vamos dizer, Aham. nessa ocasião, né? E aí a experiência, né? Cada vez você indo mais para esses destinos e tomando diversas decisões, né? Por alguns motivos, você acaba afinando, aguçando, né? Essas tomadas de decisão para que elas se tornem cada vez mais assertivas, né? Ou cada vez mais direcionadas àquilo que você almejava, né? Mas dentro da montanha, né, eu brinco que tem 3 variáveis, 3 características que são imprescindíveis, né? Uma é o terreno, né? A outra é o clima, né? E a terceira seria o ser humano, né? O quão treinado ele está naquele dia, naquele momento, né? O quão preparado ele está para aquele desafio. Então, toda vez que você está subindo uma montanha, essas 3 coisas elas têm que estar em convergência, né? Ou seja, se eu estou subindo uma montanha gelada e o terreno onde eu estou pisando está instável, nevou muito a semana anterior, eu tenho risco de deslocamento de placa ou tenho risco de avalanche, né? Isso mostra que o terreno está instável, eu não consigo subir, né? Ou se eu subir, meu risco é altíssimo de não voltar. Entendi. O clima a mesma coisa, eu sei que vai estar um clima severo, vai ter 60, 70 km de vento com uma sensação térmica de menos 35. Então eu vou estar me locomovendo. Normalmente é o que lá? Menos 30? No Everest? É. Menos 20, menos 25 em dias bons, assim, né? Aham. Então você também te impede, né? Você vai chegar um momento ou você vai se congelar, ou você vai correr um risco desnecessário. E o terceiro é o ser humano, que seria o quanto você fisiologicamente se aclimatou e está em condições naquele dia exato, na hora exata, para poder fazer a tentativa, que Carlão. também não funciona. Se o cara chegar lá naquele último dia e ele não estiver bem, o clima pode estar perfeito, o terreno pode estar perfeito, mas ele não vai subir, né? Ou ele pode estar perfeito e o terreno não está perfeito, ele não... Desculpa, ele igualmente não vai subir. E o clima a mesma coisa, né? Se ele estiver perfeito, o terreno perfeito, o clima não estiver perfeito, ele também Carlão, não já sobe. teve alguma vez que você falou assim, pra mim até aqui hoje? Algumas vezes, né? Algumas vezes eu tive que voltar, né? Por alguns desses fatores aí que eu acabei de citar, né? E eu acho que isso é o conhecimento, a experiência, é a prudência, né? Da atividade, porque não é sempre que vai dar. Quando a gente lida com a natureza, a gente monta planos, né? E eles podem ser quase 100% assertivos, né? Eles nunca vão ser 100% porque você está lidando diretamente com a natureza. Então, existe a imprevisibilidade, né? Existe uma outra variável que ela é incontrolável, Sim. 100%, né? A gente faz isso para estabelecer um padrão de segurança. Medo e respeito tem que estar muito lado a lado nas nossas atividades, Carlão? Sim, eu acho que eu gosto mais da palavra respeito, né, do que medo, mas são, basicamente, na minha opinião, se a gente estivesse falando desse tipo de atividade, seria a mesma coisa, né? O medo acaba sendo igual a respeito, né? Quando você sente medo, você acaba se privando ou retornando ou tomando decisões baseadas nesse medo que vão te levar a ser um pouco mais prudente, né? Mas eu acho que respeito é uma palavra correta, né? Quando a gente vai para uma montanha, a gente tenta estabelecer um padrão de respeito naquela atividade que a gente está fazendo. Até respeito com a gente mesmo, né? Uhum. Carlão, todas as expedições para alta montanha, ou dentro da logística da atividade de montanhismo, de alpinismo e tal, usa muito 4x4 nessas expedições até chegar em algum lugar? A grande maioria delas, sim.
né? Então, tanto no Nepal quanto nos vulcões do Equador, Bolívia, viagem da América do Sul, né? Sabe que aqui na nossa região a gente tem o Day Off 4x4? E a gente tem o Momento Day Off 4x4, é aquele especialista em 4x4 aqui na nossa região. Paulo Animal vem com as dicas aí tracionadas do 4x4. Vai daí, Paulo. Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui diretamente em São Bento do Sapucaí, lugar maravilhoso, com esse cenário paradisíaco para trazer você para o Day Off 4x4. E hoje qual vai ser a dica, qual vai ser a sacada? É uma pergunta para você, que não está acostumado com esse mundo, nunca viveu isso. Fica olhando o pessoal passear, mas fala, não tenho 4x4. Você pode estar aqui com a gente. Nós temos várias opções de trabalho com Day Off 4x4. Pode ser diretamente com o seu carro 4x4, onde nós vamos fazer vários roteiros, vários passeios e vamos criar momentos para sua família, onde você vai poder viver dias diferentes do que você está acostumado, lugares que não imagina que chega com um carro, mas você vai chegar. Outra opção, você que não tem 4x4, entra no nosso canal, descobre os roteiros, viva essa experiência, aproveite toda a forma do 4x4 a bordo de um carro da nossa equipe, com piloto profissional. Você e sua família podem participar. Como que eu faço? O que eu preciso? O que eu preciso para fazer? Quando que eu posso fazer? Gente, é muito simples. A vida 4x4 acontece todo dia. As estradas estão aí, os carros estão aqui e o Day Off 4x4 está disponível para você. Uma grande sacada é conhecer lugares da sua região. O que você quer conhecer? O que você já ouviu falar? O que algum amigo já comentou com você? Para onde você pode ir? Vamos conversar mais um pouquinho? Nós temos várias sugestões de roteiro. Existem roteiros mais longos, mais curtos, roteiros com cachoeiras e mais água, roteiros com mais gastronomia. Cabe a nossa conversa, nosso bate-papo, para a gente saber onde você vai participar conosco, quando você vai participar conosco e o principal, o que você espera e onde nós vamos. Gente, a dica é curta, mas a grande sacada é: venha conhecer o mundo 4x4, o mundo off-road, onde nós usamos máquinas e lugares para trazer vida às pessoas. Venha com a gente. Agora, você que já é do off-road, você que já é do fora de estrada, você que já é do mato, meu amigo Priante, é com você. Valeu, Paulo Animal, por mais essas dicas de 4x4. Em breve estamos aí. Carlão, tá quase na hora de despedir aí, né? Então, queria agradecer imensamente você ter aberto a porta da sua casa aqui em São Bento do Sapucaí para me receber, para nos receber, né? Mais uma vez mostrando essa pessoa, esse atleta, esse brasileiro ímpar que você é na nossa região. Obrigado por você existir na minha vida. Você e tantos outros que, tipo, sabe, de ler. De falar, cara, olha onde o cara foi, é brasileiro. Ó, um cara daqui. Então, me inspirou muito nas minhas atividades na nossa região, sabe? De levar pessoas para sair dessa inércia, né? Venha para o mundo outdoor, mas de maneira segura, consciente, planejada, respeitar a natureza, né? É importante isso daí, porque tudo que a gente teve foi ela que nos deu, né? O ar que a gente respira, né? Agora, em outubro sai o livro do Alone também, foi uma experiência muito legal para mim escrever. Tem muita coisa de vocês ali, né? Que eu aprendi com vocês. A gente teve um primeiro encontro lá na Tula Experience, lá pra mim, foi mágico, porque eu não queria dormir, cara. Eu queria conversar com você, eu queria conversar com o Barreto, eu queria conversar com o Gui, eu queria conversar com todo mundo ali. Então, obrigado, né, mais uma vez. Agora é aquele momento que eu vou pedir pra você deixar um recado, uma mensagem, um recado pra galera que quer começar a se aventurar no montanhismo, se aventurar na alta montanha, deixar sua rede de contato, como é que vai achar o Santa Helena, como é que vai achar a Grade 6. Agora, é com você, Carlão.
Bom, o que eu queria falar aí para o pessoal, né, que o montanhismo muitas vezes aparece uma atividade distante, difícil, complexa, né? E o montanhismo ele é uma atividade que é para todo mundo, né? O fato de você sair de casa, buscar uma praça ou algo que seja outdoor, fazer uma caminhada, né? Que a gente chama de trekking ou um hiking num lugar um pouco mais distante, isso já é montanhismo, né? Isso já vai ampliar completamente o seu padrão de consciência, né? Ao observar, por exemplo, como agora um horizonte um pouco mais longínquo e ampliado, a sua mente e o seu corpo meio que por simbiose, né? Compreende e entende a grandiosidade, né? Que existe na natureza e a pequenez desses seres humanos interagindo, né? Com a natureza. Então é uma atividade que favorece o corpo físico, favorece o corpo mental, favorece o emocional, né? Tá perto de você, né? E qualquer um pode fazer, né? Só ter um calçado, vamos dizer, e fazer uma trilha, fazer uma caminhada, buscar uma praça, fazer uma trilha ecológica e expandir a consciência através de uma atividade tão prazerosa, né? Agradeço aí o Priante também pelo convite, por esse bate-papo que a gente teve aqui hoje no baú, né? Espero que ele possa se estender também mais vezes. E eu sou da Grade 6. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é Carlos Santaleno, da minha empresa é Grade 6 Expedições, e o site também é www.grade6.com.br.